Olá, grupo, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui é o Wellington. Tô passando hoje para fazer a indicação de um livro que me destravou. Né? Não sei se vocês lembram, eu cheguei a comentar que eu não tinha lido nada no mês de setembro e de repente caiu nas minhas mãos ali por volta do dia 28. Esse livro aqui, ó, Bach, da autora Ellen Costa. Eu achei interessante, li a sinopse, gostei e falei, vou arriscar. E não me arrependi. Tanto é que não me arrependi que logo ao terminar a leitura, imediatamente eu entrei em contato com a autora e conversei com ela sobre o livro para parabenizá-la, né, por tudo que ela tinha escrito. Porque Bach, na verdade, trata-se de um thriller, né, um thriller psicológico cheio de reviravoltas. Né. Basicamente, a história começa com o desaparecimento da protagonista, uma moça chamada Débora. Débora ela tem uma vida estável, feliz, é casada, bem-sucedida financeiramente e profissionalmente, e de repente ela some. O marido dela entra em choque, não aceita aquilo, justamente pelo fato dele entender que ela não teria motivos para fugir. E durante a história você vai percebendo que realmente, né, o que será que aconteceu? Por que ela fugiu? Com isso você vai descobrindo que Débora guarda um segredo de infância, as 7 chaves que apenas ela e mais 4 amigos de infância dela sabem do que aconteceu, mas ninguém no mundo sabe, apenas eles 5. De repente, conforme a história vai avançando, esses amigos vão se reencontrando. Tá? As situações aleatórias vão fazendo com que eles se reencontrem. Aí você começa a perceber que realmente tem algo estranho no ar. Né? No entanto, a autora ela vai colocando situações para te fazer ir numa direção. E você fala, ué, um livro de suspense, sendo que eu já sei mais ou menos agora como acaba, é onde vem o baque. Lá pela metade a história dá uma reviravolta e você fala, uau, não era nada do que eu estava pensando. Além da história ser muito bem escrita, muito bem amarrada, o que é difícil, pois são 5 vozes na história, alternando entre passado e presente. Então, para quem está acostumado a ler thriller, de repente, sempre quando termina, percebe pontas soltas na história. Né? Não sei se vocês têm essa percepção, esse entendimento, né, de perceber essas situações. Eu costumo perceber. E nesse livro, logo que eu terminei, eu liguei para o autor e falei, uau, você conseguiu amarrar uma história tão complexa e sem deixar pontas soltas. Ela falou, realmente, Wellington, eu li, revisei, fui para lá e fui para cá, e realmente a história ficou muito bem amarrada, uma história verossímil, é algo que realmente pode acontecer, e além de toda essa habilidade que a autora teve de escrever uma história tão complexa, sem deixar furos, o livro trata também de temas muito polêmicos, temas muito relevantes para a nossa atual sociedade. O livro fala de racismo, pedofilia, abuso infantil, relações familiares, desaparecimento de crianças, amizade, fé. Tá? São muitos temas abordados dentro da história que não tem o objetivo apenas de entreter, como a maioria dos thrillers de suspense que a gente está acostumado a ler. Tá? Bach vai muito mais além. Bach quer justamente gerar um baque, um impacto na nossa consciência, para que ao ler o livro a gente comece a se despir de algumas resistências que a gente tem sobre certas situações. A Chimamanda tem um livro chamado O Perigo da História Única. Eu acho que se encaixa um pouco nessa história, porque tem um determinado momento em que você vai sendo conduzido para um determinado personagem como se ele fosse o culpado por tudo, e de repente você fala, uau, não é nada do que eu estava pensando. E por que a gente foi conduzido para aquilo? Porque a autora ela teve a habilidade de conduzir a gente para aquilo, para justamente quebrar os nossos preconceitos, né? Quebrar aquela coisa do estereótipo em achar que pelo fato da pessoa ser de um jeito, ela fez aquilo, pelo fato dela ser negra, ou por ela ser pobre, ou por ela ser homossexual, ou por ela ter a fé dela diferente da sua, a gente geralmente acha, né, começa a colocá-la como uma ovelha negra, começa a estereotipá-la. E esse é o perigo da história única. Tá? Então eu dei os parabéns para a autora, eu conversei com ela bastante pelo telefone, para justamente agradecê-la pelo livro, né? Porque é uma história
que ela vai e volta várias vezes, né? Então ela alterna entre presente e passado, e ela alterna também entre as vozes dos personagens, pois são 5 amigos de infância, né, que se reencontram depois de 20 anos e eles têm um segredo entre si. E esse segredo só eles sabiam, só que eles percebem que mais alguém além deles sabia desse segredo. E aí onde a história começa a florescer e várias situações começam a acontecer e você vai, né, naquela e falando, uau, e agora? O que que vem? Qual é o próximo passo? Quem será? O que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Será que não é? Muitas perguntas vão surgindo, né? Muitas reflexões ao mesmo tempo a gente vai fazendo. Eu gosto disso, eu gosto de ser confrontado com as minhas resistências, né? Eu gosto de, principalmente por meio da arte, por meio da leitura, por meio de um bom filme, ser confrontado em algo em que eu ainda percebo que eu preciso melhorar dentro de mim, né? E o livro faz isso. O livro nos traz esse incômodo, esse impacto, esse baque na mente, né? Como eu gosto de chamar. Tá? Então, se você tiver com uma leitura, tiver um pouco travado aí, quiser destravar a sua leitura, dá uma chance para Bach, tá? Dá uma chance para esse livro, você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender mesmo, tá? Pois como eu falei, além de ser um thriller psicológico de suspense, muito dinâmico, a leitura flui muito rápido, o livro te entrega também várias reflexões, e isso é o mais importante. O papel da arte está muito ligado aí também. A arte não tem só o objetivo de entreter, a arte tem o objetivo também de te gerar reflexão, de te fazer enxergar um pouco mais o seu lado humano, tá? Em perceber que a gente não é tão perfeito, tão honesto, tão bom, tão cidadão do bem quanto a gente acha, né? Você está vendo o Brasil como é que está, cheio de cidadão do bem. E olha como é que está o Brasil. Tá, então, dei uma chance pro livro. O livro ele tá na Amazon, se não me engano, tá R$ 9,90. Eu comprei, li pelo próprio celular. Uma outra característica, eu nunca tinha lido um livro pelo celular na minha vida, foi a primeira vez. Tá? De tão dinâmico que é o livro, eu nem passei pro Kindle. Eu comecei a ler pelo celular mesmo e fui indo. Quando eu vi já estava em 10%, 15%, 20%. Eu vi que a leitura estava fluindo. Eu falei, meu, vai embora. E li em 2 dias e meio. Tá, então, você que gosta, principalmente do Rafael Montes, Harlan Coben e tantos outros autores de thrillers psicológicos de suspense que tem aqui no Brasil e no mundo, né, você tenho certeza que você vai curtir Bach. Como eu falei, a única diferença é que eu percebo na literatura desses autores, eu não percebo mensagens que gerem reflexão. Né? E nesse livro tem muita coisa que gera reflexão. Como eu falei, a história trata sobre racismo, preconceito, abuso sexual, pedofilia, desaparecimento de crianças, fé, relações familiares conturbadas, enfim. É um caleidoscópio de situações e que a autora consegue, ao final, amarrar aquilo muito bem. Lá pela metade, eu juro que eu pensei, eu falei, poxa, como é que ela vai conseguir amarrar tudo isso? Como é que ela vai conseguir fechar essa história? E ela conseguiu. Conseguiu muito bem, sem deixar nenhum furo e nenhuma ponta solta. Tá? Então fica a minha indicação. O livro custa apenas R$ 9,90. O link está no vídeo. Tá? Então se você tá de bobeira, tá a fim de ler algo para tipo ao final da leitura soltar aquele uau, dá uma chance para Bach. E se você comprar e ler, depois entre em contato com a gente aqui no grupo mesmo para a gente bater um papo sobre o livro. Eu quero conversar mais sobre o livro, porque eu ainda tô, sabe, com muita coisa dele na cabeça. Tá, eu não conversei muito com a autora sobre, conversei bastante com ela, mas ainda tem muita coisa ainda que eu gostaria de trocar ideia com mais alguém que lê. Então se você lê, tá, depois dá um toque aqui pra gente no grupo, de repente a gente até faz um debatezinho online aí sobre o livro, tá bom? Beijo pra vocês, gente, tá? Um ótimo abraço, tá? Mas aproveita o vídeo aqui, olho no olho, para agradecer a presença de vocês no grupo. E é isso. Beijão pra todos, tá? Dê uma chance pro livro Bach. O link tá aqui na descrição do vídeo. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.